que a fertilidade do solo em si ela não é levada tão a sério, e os manejos às vezes são muito padronizados. O que eu quero dizer com isso? Às vezes se uma agropecuária ou uma cooperativa, claro que tem agropecuárias e cooperativas que fazem um excelente trabalho junto com o produtor rural, que trabalha de uma maneira séria e realmente estão preocupados com o resultado dele. Porém, eu diria que uma grande parte dessas agropecuárias, ou talvez cooperativas e tal, elas não têm, primeiro, mão de obra, segundo, tempo também para personalizar uma fertilidade do solo que atenda à realidade do produtor rural. Porque nós temos diferentes tipos de solo, e cada solo deve ser manejado de uma maneira diferente. Aonde nós temos mais potencial de economia de dinheiro, diria até, numa lavoura qualquer, uma lavoura comercial, e aí qualquer cultura agrícola, né, soja, milho, feijão, trigo, frutas, hortaliças, aonde que nós conseguimos mais economizar é com a fertilidade. Você conhecer como é que estão os parâmetros da sua área e saber o que deve ser feito ao longo do ano, mantendo também um histórico da área, né? Enfim, dos talhões. Então, você pode ter uma análise de solo desse ano, 2000, e o que nós temos aqui com os produtores que nós trabalhamos é isso. Análise de solo 2024, 2023, 2022, nós temos até 2020 alguns produtores. Isso acaba que, ao longo do ano, faz com que a gente vá aprimorando esse solo, vá lapidando esse solo, e o produtor rural ele tem um solo cada vez mais fértil, sem um gasto exagerado com o produto. Então, a gente precisa, é claro, identificar as potencialidades e propor estratégias de manejo que sejam mais adequadas para cada uma das áreas. É muito difícil você falar um manejo, né, padronizado para todas as áreas. Aqui eu trouxe para vocês um esqueminha que eu acho interessante, que é o seguinte: o que vai ser feito ao longo do ano no quesito fertilidade? Se você for colocar ali numa régua janeiro e dezembro. Então, nós temos um procedimento ao longo do ano que vai se iniciar, na verdade, ele nunca se inicia, mas claro que quando a gente vai fazer a gestão de fertilidade do solo, ele tem um ponto de início, ele se inicia muitas vezes com de solo, que não precisa ter uma época específica para fazer a coleta, mas se já tem uma análise de solo que tem uma validade aí de pelo menos um ano, ele pode começar ao longo desse ano posicionando alguns procedimentos que ele vai chegar no final e ele vai conseguir ter um bom resultado. Então, posicionando uma correção numa época certa, se for necessário, a implantação de adubação verde, que a gente vê que é um grande problema e que é um grande gargalo ainda dessa questão de fertilidade, é o seguinte: é deixar tudo para a última hora, ou tudo para época do plantio em si, ou vai plantar soja, vai plantar milho, ali 1 mês, 2 meses antes que vou começar a me planejar, e eu não se tem ao longo do ano o que deve ser feito em cada uma das áreas. E aí fica muito complicado. A gente já pegou várias áreas assim, é claro que não é a realidade de todas as áreas brasileiras. Tem fazendas muito grandes, sim, que tem tudo esquematizado, o que deve ser feito, tem uma equipe técnica só para cuidar disso, porém, também tem muitas áreas que não é uma realidade. Então, vou plantar soja agora em setembro, outubro, e vai ser tudo assim, sem muito planejamento, vai ser feito o plantio, e muitas vezes, ao longo do ciclo, começa a aparecer problemas. E outra coisa, é preciso comparar com o ciclo anterior. Uma das bases muito interessantes e que eu bato bastante na tecla é de ter números para fazer uma comparação. A gente vai mostrar para vocês isso aqui também. Preciso comparar os números, ver se eu estou melhorando, tanto da análise de solo, tem como eu mensurar isso, números, tanto de nutrientes na análise, quanto de produtividade das áreas também, e de gastos. Então, nós temos números para avaliar que são muito palpáveis para dizer se a gente está indo para o caminho certo. Hoje, os fertilizantes, eles representam de 30% a 50%. É claro que algumas culturas eles vão representar menos, isso aqui é variável, às vezes você pode precisar de uma correção, você pode precisar, sei lá, uma mais e gastar mais com fertilizantes, mas assim, varia de 20%, 30% até 50% do gasto total investido em uma área com fertilizantes e corretivos. E aí, quando você vai pegar, por exemplo, um herbicida, fungicida, inseticida e semente, e é isso que a gente fala para muitos
que vem aqui nos procurar, pode ser economizado? Pode. Agora, o quanto que pode ser economizado com isso? Muito pouco. Porque, olha só, esse gráfico aqui explica que é o gráfico de resposta das culturas agrícolas aos nutrientes no solo. Principalmente dos macronutrientes, eu vou ter essa curva aqui de resposta. Então, veja que eu tenho o potássio no meu solo, isso aqui é em miligramas por decímetro cúbico, e eu tenho as produtividades, aqui produtividade de milho, tá? Não tá plotado aqui o eixo Y, mas para a gente ter isso aqui, cada um desses pontinhos é a produtividade, quanto que deu em produtividade. Isso aqui são maiores produtividades, isso aqui são menores produtividades, devido ao baixo teor de potássio. Quando eu tenho concentração de um nutriente, como é o caso do potássio, que é extremamente importante para ativação enzimática, para transporte de açúcares, para abertura e fechamento estomático, para o processo da fotossíntese, o que acontece? Eu aumento o potássio e a produtividade, os pontinhos da produtividade vão aumentando também. E eu tenho um outro ponto. Quando a concentração do nutriente está alta ou muito alta, aqui 80, 100, 120 miligramas, veja que eu chego num platô e independe quanto eu aumente a concentração do meu nutriente, eu não aumento mais a produtividade. Então, veja aqui, que fica tudo muito próximo da linha do platô. Um pouco mais ou um pouco menos. E o que isso quer dizer na prática? Nós temos muitas áreas no Brasil que não é feita essa gestão de fertilidade do solo, não é visto como que está esse solo, e aí você tem o quê? Às vezes um potássio que está muito alto, o produtor está jogando muito fertilizante, ele está jogando dinheiro fora, porque ele está aumentando o nível do nutriente, porém sem nenhuma resposta em produtividade. Ele poderia economizar às vezes 20%, 30%, 40% com aquele adubo e manter ainda a mesma produtividade. Economizando só por ver número. Eu não estou falando de mudar técnica, eu não estou falando de nada. Só de ver número, identificar o número e fazer essa gestão, ele consegue às vezes 20%, 30%. Isso é muito, muito interessante. E aí, o que a gente tem que começar a olhar nesse sistema de gestão? Pegar cada um dos parâmetros, identificar o que está ruim, o que está bom, definir dose e aplicar. Estou mostrando para vocês número, eu acho que o número é fundamental, porém eu devo adequar a parte química, a parte física e biológica. Então, a parte biológica do meu solo vai reciclar os nutrientes que eu estou colocando ali, a parte física vai disponibilizar os nutrientes para as plantas, né? E a parte química, eu vou ter ali os nutrientes presentes no meu solo que as plantas vão conseguir aproveitar. Então, eu tenho esses 3 componentes que são fundamentais quando eu estou falando de uma área saudável. E aí, cada um eu posso trabalhar de uma maneira. Parte física, sei lá, com plantas de cobertura, um nabo forrageiro, quando eu posso posicionar, não é em todo caso, mas eu posso posicionar em alguns casos. Posso trabalhar com milheto, que vai melhorar também a perfil de solo, questão de raiz. Posso trabalhar com uma descompactação, com subsolador, a parte biológica, com, por exemplo, uma cama de frango, com produto biológico. Eu posso trabalhar com adubação verde, a parte química, essa identificação que nós vimos aí. E através desse caminho de gestão de fertilidade do solo, que a gente consegue fazer com que todas as áreas consigam produzir mais, consigam entregar mais nutrientes para as plantas. Ah, Jonathan, mas se deu um período de seca, não choveu, não importa. Se a gente faz uma gestão de fertilidade, que é isso que eu mostrei para vocês, de fazer análise, identificar os números, saber os manejos que podem ser feitos e colocar isso na prática, o que acontece, galera? Mesmo se der um período de seca, no próximo ano, você sabe que se você fez uma recomendação de adubação para, vamos imaginar a cultura da soja de novo, para produzir 80 sacos por hectare, e você produziu, sei lá, 50, que deu um período de seca, você sabe que você tem nutriente ali para 30 sacos de soja que não foi ocupado, que está no teu solo. Então, opa,
Eu tenho nutriente, eu tenho fósforo e potássio que eu coloquei para produzir 80, porém eu produzi 50, então 30 foi aonde? Eu posso sim ter uma parte desses elementos que ficaram absorvidos, estão disponíveis para a planta, que estão, sei lá, uma parte do potássio que foi lixiviado, mas assim, às vezes não é tão significativo assim. Porém, eu fazendo as análises e também posicionando esses procedimentos, mesmo em períodos de seca, eu sei o que melhor pode ser feito, para também não ter um gasto excessivo com produtos ou procedimentos sem necessidade.